sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã extremamente quente, estou aqui pingando, coisa que não acontece há muito tempo. Estou aqui pingando porque agora não são nem 10h40, não são nem 11 horas de Natal. Nós já temos 31 graus e meio. Isso com o tempo nublado, né? Parcialmente nublado, não tá sol a pino direto não, sol vem e vai. A temperatura tá alta pra danada aqui, não é brincadeira. E chega então com esse tema de podcast, o top 10, né? O top 10 dos riscos globais. Claro, inspiração numa newsletter da Time, chamada Time Climate, que foi publicada, enviada, né, para os assinantes no dia 19 de janeiro e de autoria da correspondente senior deles, Erin Baker. É muito boa a edição dessa semana. Eles costumam intitular essa newsletter não só Time Climate, e sim Time Climate is Everything, né? Que o clima é tudo. E ela começa com um texto lá sobre a neve, mas eu falo já sobre esse da neve, porque a gente vai abordar mesmo, são esses riscos globais. Olha, esses riscos são fruto de todo ano. O Fórum Econômico Mundial, ele faz uma pesquisa com mais de 1.200 especialistas em risco global, as pessoas que pensam as políticas públicas, os líderes das indústrias, né? Todo esse povo aí reunido faz parte dessas pesquisas do Fórum de Economia Global, o World Economic Forum. E essas pesquisas são conduzidas, então, para medir o peso dos riscos iminentes para tanto a estabilidade como as finanças globais ao longo dos próximos 2 e 10 anos. Né? E é bem interessante porque a gente começa a ver que os fatores ambientais vão se tornando cada vez mais prominentes nesse painel aí de riscos globais ao longo dos próximos 10 anos. Né? Então, sem demorar muito, deixa eu dizer logo a ordem dessa percepção, né? A pesquisa de percepção dos riscos globais do Fórum Econômico Mundial, que é de 2022 2023, e ao longo dos 10 anos, por exemplo, por severidade, né? O top 1 é a primeira posição da prioridade em relação a riscos globais. Claro, não neste caso que a gente está vivendo aí, o conflito, não, a guerra na Ucrânia, né? E o quanto isso causou um impacto muito grande nas cadeias de fornecimento de energia e de comida. A própria pandemia, que não terminou, mas vem dando um alívio, mas, por exemplo, na China, pegou com força, porque a população não está devidamente vacinada por lá. A preocupação número 1, o risco global número 1, é o custo, a crise do custo de vida, né, que tem se abatido sobre todo mundo, em todo lugar do mundo. Acho que só não se abate dos milionários, né, que a gente viu aí na pandemia, quem era muito rico, classe média se enxergue, não é de você que eu estou falando, né, é do povo que é muito rico, milionário, assim, tipo Bill Gates, né, esses aí ficaram mais milionários ainda. Mas então, segundo esses especialistas, lembrando quem fez parte dessa pesquisa, né, os especialistas em risco global, as pessoas que fazem políticas públicas e os próprios líderes da indústria, né, eles avaliaram como número 1, então, essa crise do custo de vida, isso para os próximos 2 anos. Em segundo lugar, já aparecem os eventos de clima extremo, os eventos extremos de clima e os desastres naturais, já estão no segundo lugar. Olha a preocupação ambiental. Em terceiro lugar, aparece o confronto geoeconômico. A gente está vendo realmente uma reorganização dos países, mas é uma reorganização olhando o passado. A gente está vendo um retrato dos anos 80, 70, 60, 70, 80, voltando aí no século 21. Em quarto lugar, olha, de novo, uma preocupação ambiental. A falha em mitigar, ninguém está falando nem acabar, é mitigar, em amenizar a mudança climática. Em quinto, aparecem a erosão da coesão social e a polarização das sociedades. A gente vive isso no Brasil, vive isso nos Estados Unidos, vive isso ao redor do mundo praticamente, com muita divisão nas sociedades, sem necessidade, né? Um ódio extremo de uma parte à outra.
Em sexto lugar, aparece, olhe, os incidentes que causam danos ambientais de larga escala. Em sétimo lugar, a falha em se adaptar à mudança climática. Em oitavo, aparece a disseminação ampla, né, do cybercrime, né, o que eles chamam de crimes cibernéticos, e da cyber insecurity, né, que é a insegurança cibernética também. Na internet, né, a disseminação disso aparece só em oitavo, como preocupação para os próximos 2 anos. Em nono, a crise, aliás, as crises dos recursos naturais, de novo, é meio ambiente na escala do top 10. E em último lugar, a migração involuntária de larga escala. Vejam que das 10, nós temos pelo menos 6 que são de alguma forma ligadas ao meio ambiente. 2 são muito ligadas aliás, 3 são muito ligadas ao meio ambiente, claramente ligadas ao meio ambiente, que é os eventos, né, de extremos do clima, os desastres naturais, a falha de mitigar a mudança climática, a falha em se adaptar à mudança climática. Pronto, essas são claro, os incidentes de danos ambientais de larga escala. As outras são indiretamente ligadas, né? Porque eles até dizem assim, que nos próximos 2 anos nós temos pelo menos 2 eventos dentro do top 5. Né? E se você considerar que cada um do top 6 de alguma forma envolve um ângulo climático, né? Porque até na 10ª, que é a migração involuntária de larga escala, muito dessa migração acontece como resultado da mudança climática ou de conflitos causados pela mudança climática, né, do aquecimento global. Pararam de chamar aquecimento porque as pessoas acham que aquecimento só vai esquentar. Em geral, quando você mede a temperatura do mundo todo, esquenta. Mas é óbvio que há eventos de frio extremo. Duram pouco tempo, mas são muito intensos em pouco tempo. É o caso aqui de chuva. A chuva que chovia no mês todo, agora chove num dia ou 2, né? E causa aquelas inundações todas. Então, praticamente nesse top 10 aí, no top 10, nós temos quase que 7 ou 6 eventos. Eu diria 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos dos 10 ligados ao meio ambiente, isso nos próximos 2 anos. Quando essas mesmas pessoas foram perguntadas a respeito dos riscos globais para os próximos 10 anos, aí é que assusta. Se você não se assustou ainda para resolver esse problema, comece a pensar, porque os líderes de indústria, as pessoas que avaliam risco global e as pessoas que pensam políticas públicas no mundo, entrevistadas pelo Fórum da Economia Mundial, elas apontam, por exemplo, para os próximos 10 anos, em primeiro lugar, risco. O primeiro risco global, em primeiro lugar, então, a falha em mitigar a mudança climática. Em segundo lugar, a falha em se adaptar à mudança climática. Em terceiro lugar, os eventos extremos de clima e os desastres naturais. Em quarto lugar, surge um que não apareceu no top 10 de 2 anos, né? Mas para 10 anos aparece, que é o colapso do ecossistema e a perda da biodiversidade. Olha como essas coisas estão preocupando o mundo inteiro, porque a gente está vendo que o negócio tá degringolando aí pra gente. Em quinto aparece a migração involuntária de larga escala. Em sexto, a crise de recursos naturais. Então vejam que quando você passa a pensar nos próximos 10 anos, as 6 primeiras causas de risco, né, os 6 maiores riscos que as pessoas enxergam para os negócios, para a estabilidade mundial, para as finanças mundiais, os 6 primeiros são ligados ao aquecimento global, ao meio ambiente. Aí em sétimo aparece a erosão da coesão social e a polarização da sociedade, quer dizer, caiu para sétimo, é sinal de que os outros problemas subiram, ou que a gente tende a melhorar nesse aspecto. Em oitavo, no mesmo lugar que estava na tabela dos 2 anos, aparece os crimes cibernéticos, né, e a inseguridade cibernética. Em nono aparece o confronto geoeconômico.
E em 10º, os incidentes de danos ambientais de larga escala. Quer dizer, se você não entendeu o recado, o pessoal do Fórum Econômico Mundial espera que se entenda, porque eles vão agir a respeito. Eles estão com um medo maior. A gente tem uma polarização enorme na sociedade, mas eles estão com um medo muito maior da questão climática, porque tem prejudicado o mundo todo em quase tudo. Muita gente fala, inclusive, especialistas, né? Não estou falando aqui da tia do WhatsApp. Especialistas apontam que o aparecimento de coronavírus, como esse da Covid, são causados por esse desequilíbrio ambiental. Então, fica cada vez mais claro que é preciso fazer alguma coisa urgente, tanto para a gente se adaptar como para mitigar essa mudança climática, para evitar esses eventos extremos que têm acontecido com muito mais frequência e com muito mais violência, vamos dizer assim, né? É preciso pensar, então, num mundo em que a gente se adapte, né? E que entenda que é preciso lidar com essa questão, porque eu fiz agora um podcast a respeito dos problemas, especialmente dos problemas do América, né? Que eu digo que o América finge, quer que os problemas se resolvam sozinho. Ele finge que se não falar neles, eles vão se resolver e tá tudo bem. E a gente tem feito isso em relação ao clima. Vamos fingir que nada está acontecendo. Não é verdade, né? Eu dou o exemplo do texto que eu falei que ia falar no início, né? Eu disse, vou falar num texto aqui sobre neve. Eles trazem, nessa newsletter, né, a Time traz fotos e tudo das estações, dos resorts de esqui da França e na Suíça, na semana passada, que simplesmente, em vez de terem neve, estão com lama e com descidas cada vez mais com grama, né, aparecendo grama em vez de ter neve suficiente. Né? E isso causa um impacto muito grande na economia do país, na economia de turismo, né? Que as pessoas vão para esses locais para esquiar, os resorts tendem a fechar. Eles trazem especificamente até o presidente de um histórico resort chamado Cortina d'Ampezzo, né? Na Itália. Na verdade é Ski Club 18, eu vou dizer em inglês que eu não sei, acho que é Ski Club 18, não sei falar italiano. Ele é alta linha, né? Um resort de esqui de alta linha na região de Dolomites. E normalmente pensava-se que ele era bem imune a esse no snow apocalypse, que é como eles chamam, o apocalipse da falta de neve, que tem atingido a Europa no inverno. O aquecimento chegou, né? E ela disse que apesar de que a maioria dos resorts estão entre 900 e 1.000 metros de altitude, né? Esse Cortina d'Ampezzo fica em 1.600 metros e chega a pontos de até 2.362 metros. Então imagina-se que está melhor. E nessa região vai haver a Olimpíada de Inverno, né? Os eventos que eles chamam de downhill, que é para descida mesmo na neve. Mas eles estão confiantes que vão conseguir, só que eles já estão tendo que usar neve artificial, né, para conseguir fazer essa neve persistir e as pessoas se divertirem, e nesse caso competirem. Só que os canhões lá de neve, eles só funcionam se tiver uma temperatura realmente congelante. Se não tiver, não adianta, porque nem a neve sai que preste e nem quando ela chega no local que deveria ficar, ela gruda, porque ela tem que grudar, né? Ela não pode ficar que passou, arranca a neve toda. Né? Então, eles realmente estão assustados com a possibilidade de terem de 1 a 2 meses de um clima mais quente, quando deveriam ter um clima mais frio pela elevação do resort. Né? Então, tá todo mundo de olho se vai dar certo mesmo ou não, né? Porque neve mesmo tá faltando aí. A Suíça, por exemplo, chegou a bater 20 graus em pleno inverno. 20 graus é a temperatura de calor, né? Bom, então é isso. Ou a gente abre o olho para esse risco global do meio ambiente, ou o globo inteiro vai sofrer, e claro, começando pelos mais pobres e os países também mais pobres. A gente está nesse meio aí, vamos nos enxergar, igual a classe média tem que se enxergar. Bom domingo, boa semana, espero voltar no próximo domingo com mais podcasts. Até lá.